muita alegria que a gente vem. De fato, nós estamos nesse mês mariano, né? Mês mariano, pela graça de Deus. Ontem nós tivemos a oportunidade de participar de mais uma festa, né? De Nossa Senhora de Fátima. Nós tentamos, semana passada, fazer a formação relacionada a Maria, com a irmã, e não deu certo. Então, a gente percebe que quando nós falamos de Maria, ou programamos para falar de Maria, a gente percebe que tem um combate muito grande, né? Então, foi nessa insistência, até por ontem ser o dia de Nossa Senhora de Fátima, eu estudei alguns temas relacionados a Maria, e aí veio muito forte no meu coração para que a gente pudesse falar de Maria, né? Não deixar passar esse mês mariano, né, pela graça de Deus, sem falar da nossa mãe querida, que é Maria, né? O exemplo de mãe, o exemplo de esposa, o exemplo de humildade, de sinceridade. Então, que nós possamos hoje viver essa graça e partilhar um pouco sobre Maria, né? Então, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, e abrisse aí no Evangelho de São Lucas. São Lucas, no capítulo 1, lá no versículo 46. Bom, lá está falando sobre o cântico, né, magnífico de Maria. E nós vamos meditar hoje essa palavra, né, que é no Evangelho de São Lucas 1, capítulo 1, né, no versículo 46 a 55. Então, pela graça de Deus, a gente vai fazer essa leitura. Você que conseguiu aí abrir a sua Bíblia, também você que não está aí com a sua Bíblia próxima, às vezes por alguma dificuldade aí, mas vai acompanhando aqui conosco, né? Essa palavra, ela mexeu muito comigo quando eu estava meditando, porque ela vai falar sobre a obediência, né? O resultado da obediência. Como que Maria foi tão obediente a Deus, né? E às vezes nós temos essa dificuldade de ser obediente, de seguir o que Deus tem planejado para nós, ou que tem permitido para que aconteça com todos nós, né? Então, você conseguiu abrir aí, né, no Evangelho de São Lucas, né, capítulo 1, versículo 46 a 56. Maria disse: minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aquele que teme. Manifestou o poder do seu abraço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometerá os nossos pais, a favor de Abraão e a sua potestade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, esse cântico, né, muito bonito, muito belo, saiu lá de Maria, né, toda simples, logo após o anúncio do anjo, né? E aí tem toda aquela situação que Maria vai visitar, né, sua santa prima Isabel, e aí ela, né, ungida pelo Espírito Santo, faz esse cântico, né, tão espontâneo, mas pela graça de Deus, a graça de Deus habitando nela, e ela faz esse cântico tão bonito, né? E isso mexeu muito comigo, até para a gente vivenciar mais essa devoção, né? Fátima, na sua aparição a Fátima, que foi, até anotei aqui, que foi no dia 13
de julho, logo após essa aparição de Fátima, fez com que desse toda circunstância para a festa do Imaculado Coração de Maria, né? Então, essa graça, principalmente devido à aparição de Fátima em Portugal, trouxe essa graça para o nosso país, né? Essa graça de ter um país católico, né? O Brasil, ele é um país católico, por causa, né, principalmente por causa de Fátima, né, da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Então, Maria sempre esteve conosco. E eu, particularmente, tive uma experiência muito bonita com Nossa Senhora, porque eu venho de um berço protestante, aonde que Maria sempre foi banalizada em toda a minha infância. Então, na minha visão muito rasa de cristão, entendia que Maria não tinha essa importância toda e não tinha que ter essa reverência toda. Era como se fosse algo que foi utilizado ali para nascer o menino Jesus e nada mais. Então, assim, era uma ignorância muito grande que eu vivia em relação a Nossa Senhora. Então, muitos preconceitos, quando eu fui me convertendo ao catolicismo, eu tive que quebrar em relação a Maria, né? E eu percebi que quando eu abri, de fato, o coração para que essa graça de Maria entrasse na minha vida, eu percebi que as coisas foram mudando. E eu lembro até hoje que nós estávamos lá na Santa Terezinha, e lá tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, e eu tive uma experiência muito bonita lá, porque no início eu ficava duvidando e não tinha aquela fé, né? Eu ainda não tinha aquela confirmação no meu coração sobre Maria, sobre Nossa Senhora. Então eu tinha muita resistência. E lá eu tive experiências fantásticas, porque a gente sentava sempre na fileira onde que dava de frente para Nossa Senhora. Então, e ali, aquela graça, né, assim, aos poucos foram acontecendo na minha vida, e fui quebrando muitos paradigmas que eu tinha em relação a Maria. Então, assim, hoje, na presença, rezando o terço, rezando o Santo Rosário, e eu percebo essa graça, né? Então, assim, sempre Maria vai estar conosco, em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos de dificuldade, nos momentos que nós precisamos mais, nós devemos pedir a intercessão de Nossa Senhora, né? Que esteve ali do lado de Jesus em todas as circunstâncias da nossa vida. Não só como forma espiritual, mas também como vivência humana, né? Maria é esse exemplo, é essa doçura, essa simplicidade, esse acolhimento, né, que Maria sempre teve. Então, muito bonito. E eu fui quebrando muitos paradigmas com esse protestantismo muito enraizado no início, mas a graça de Deus foi me conduzindo, foi confirmando no meu coração, né? E esse amor de Maria foi crescendo cada vez mais, né, de forma muito espontânea, mas também de forma muito segura, né? Algo muito sólido que foi acontecendo na minha vida. E eu lembro até hoje, né, a gente lá na Santa Terezinha, e depois eu descobri, minha mãe mesmo sempre me guiou dentro do protestantismo, mas a minha mãe tem um nome de Carmelita, né? Minha mãe nasceu por uma Carmelita. Então aí já vem a experiência de Santa Terezinha lá também na Santa Terezinha, que aí você tem a Santa Terezinha, uma Carmelita, né? Então minha mãe, quem fez o parto da minha mãe foi uma Carmelita. Então aí Nossa Senhora, e aí vem a questão mesmo das irmãs. Então assim, a gente percebe que a igreja é muito bonita, muito acolhedora, né? Em todas as circunstâncias da nossa vida. Então assim, esse é o meu testemunho em relação a Maria, né? Então eu venho de um preconceito e hoje eu estou aqui falando de Nossa Senhora, principalmente para vocês, casais, que têm que viver essa experiência dentro da família de vocês, principalmente as esposas, que tem que ser essa Maria dentro de casa. Claro, nós homens também temos que ser esse José dentro de casa, até para as coisas funcionarem em harmonia. Então, essa graça de Deus acontece na nossa vida. E aí vem a questão da Eucaristia, né? Os sacramentos. Hoje nós vivemos uma dificuldade muito grande de participar da missa diária, principalmente quem tinha esse costume de participar da missa diária,
que hoje não pode mais por causa de todo esse problema que nós estamos vivendo. Então, até estava vendo um vídeo recentemente, né? Nos tiraram o pão da vida, né? Que é o pão que nos alimenta todos os dias. Hoje a gente percebe que tem cristão até nos dias de domingo, já esfriou um pouco mais, já acha que não tem uma necessidade de estar comungando, até porque a própria igreja já flexibilizou um pouco. Então, a gente vai perdendo essa fé. E realmente a gente vai perdendo a devoção. Que nós possamos realmente pedir essa intercessão de Nossa Senhora, que passou por tantas dificuldades, inúmeras dificuldades, né, que teve que entregar o seu filho para morrer da forma que morreu. E às vezes a gente não faz essa reflexão: será que o meu sofrimento hoje me dá essa condição de afastar de Cristo, de afastar do pão da vida, né, por causa de uma pandemia? Será que não é tão insignificante um motivo? Claro que nós devemos ter cuidados, nós não podemos ser negligentes com determinadas situações, mas nós precisamos ter fé. E nós precisamos ter a mesma fé que Maria teve. Porque quando o anjo anunciou a Maria, ela não tinha um roteiro, ela não tinha nada muito claro, ninguém deu uma explicação para ela, ninguém deu uma aula para ela de como seria dar a luz ao Filho, né, de Deus, que é Jesus. Ninguém explicou isso para ela. Ela teve fé, né? A minha alma se exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Ela confiou, ela teve fé. E nós precisamos ter essa convicção da fé, de ter fé, né? Cadê os católicos fervorosos, os católicos que tinham tanta fé? A gente já parece que perdeu a fé. E a gente acha que a proteção de Deus, ela é só algo superficial e devocionismo. A gente vai perdendo a essência sobrenatural. Porque há algo sobrenatural. A fé, ela é isso, é algo sobrenatural. A gente precisa acreditar nisso, né? A gente precisa, de fato, fazer esse ato de fé em todas as circunstâncias da nossa vida, principalmente nas dificuldades. Então, é Maria que nos conduz, é Maria que nos acalma, é Maria que dá todo esse sossego para a nossa vida, nesses momentos de tribulação, nesses momentos de dificuldade que nós vivemos e que nós podemos viver ainda, que nós não imaginamos. Nós não sabemos como que será daqui para frente. Claro, as coisas podem piorar, sim, pode melhorar, sim, mas nós precisamos estar preparados. E a nossa vida tem que estar pautada na vida de Cristo. Nós precisamos unir a nossa vontade à vontade de Deus, a vontade do Pai, da forma que a vontade do Pai fez em Nossa Senhora. Ela não queria saber o que ia acontecer, como que ela ia fazer, né, como que seria isso, dar a luz a um Deus, né, a Jesus, o Filho de Deus. Não, ela não pensou muito nisso. Ela sabia que a vontade de Deus tinha que fazer valer acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação, acima de qualquer algo pautável, né, algo palpável, que é o mundo material. Não, ela estava, de fato, procurando as coisas de Deus, procurando a seguir as coisas espirituais de Cristo, né, na vida dele, na vida dela, né? Tá. Então, que nós possamos seguir o pão da vida, né? O pão que nos alimenta todos os dias. Nem que seja uma comunhão espiritual, mas que nós possamos ter essa abertura através de Nossa Senhora, que o menino, que o Cristo entre na nossa casa, entre na nossa vida, e que nós possamos ter fé. Nós precisamos seguir com Nossa Senhora, nós precisamos seguir com o nosso rosário, nós precisamos rezar todos os dias e buscar a comunhão, e buscar o pão da vida quando puder fisicamente, quando não puder espiritualmente, mas que nós possamos realmente dar essa condição para a nossa fé fortalecer cada vez mais em nossa vida, em nossos corações, em nosso crescimento espiritual. Então, Maria, né, tem como o coração o temor a Deus, né? Então, que nós possamos ter esse temor a Deus. Nós precisamos temer a Deus em todas as circunstâncias, né? Colocar Deus à frente.
Não, será o que Deus quer de mim com essa situação? Será o que Deus quer de mim com esse sofrimento, com essa impaciência, com essa dificuldade de cuidar dos filhos, né? Da mesma forma que Deus quis de Maria, Deus quer de você, da sua família, né? Dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. O que Deus quer de você em toda essa situação que nós estamos vivendo, né? Às vezes a gente desespera, começa a pensar um monte de besteira, principalmente quando a gente fica muito envolvido com essas questões tecnológicas, né? Às vezes vendo coisas demais, televisão demais, e aí a gente acaba saindo desse mundo espiritual que nós precisamos estar, na oração, na busca, e a gente acaba entrando nesse mundo virtual, nesse mundo de muita informação que às vezes não tem uma credibilidade, informações de pânico que vão colocando, e a gente acaba saindo desse mundo espiritual, desse mundo de comunhão espiritual com Deus, para entrar nesse mundo bagunçado, de desordem, que às vezes a gente percebe que cada vez fomentam mais. E tudo há uma segunda intenção nas coisas. Tudo concorre para questões materiais. E a gente vê a frieza e o vazio de tantas pessoas, principalmente dos grandes governantes. Então tira toda essa paz que eles deveriam ter, né? E a graça de Deus não acontece na vida deles e eles acabam trazendo todo esse tormento para nossa casa, para nossa família, de várias formas, né? Então que nós possamos selar a nossa família junto com Maria e junto com o Espírito Santo, que nós possamos realmente ter essa proteção na nossa casa e que, sem dúvida, esse temor a Deus, né? Todas as vezes que eu levanto cedo, ou até mesmo durante o dia, que eu vou até o meu local de oração, não é simplesmente uma oração, não é simplesmente um terço, uma oferta de rosas à Nossa Senhora, na oração do Rosário. Ali você está indo um encontro com Deus. Ali você está se colocando abaixo de Deus, né? Você está se humilhando de uma certa forma e colocando Deus no lugar dele, que é exaltando a Deus, tendo esse temor a Deus. E realmente é assim que a graça de Deus vai acontecer na sua casa. Então, todas as vezes que você vai para a oração, você vai para um encontro com Deus, né? Você vai, de fato, encontrar com Deus. E a gente tem que ter essa convicção. Não pode ser uma oração da boca para fora e de forma superficial. Você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que ter esse temor a Deus, né? Na nossa casa, na nossa família. Se for uma oração em família, reza o terço em família, né? Tenta meditar ali aqueles mistérios, mas que nós possamos realmente colocar Maria no centro e exaltar realmente o Espírito Santo na nossa vida. Amém? A questão da fé, que eu havia falado, né? Ou seja, a gente perdeu essa fé, perdeu esse ato de fé toda vez que a gente vai fazer as nossas orações. A gente, às vezes, acaba fazendo de forma por mecânica e por devocionismo, né? Às vezes a gente faz novena, mas aí a gente acaba não tendo experiência com Deus, não meditando e até refletindo em situações difíceis que nós passamos e dificuldade também espiritual, né, individual que cada um de nós temos, né, as nossas fraquezas, as nossas paixões desordenadas, as nossas inclinações, os nossos pecados veniais deliberados. Claro que eu estou falando das pequenas coisas, são coisas que faz com que nós não unimos a Deus de uma certa forma, de uma forma plena. São pequenos pecadinhos e pequenas situações, vícios, né, que nós, às vezes, vem trazendo aí de muito tempo, de vida pregressa, ou de mau hábito mesmo, ou por falta de virtude, que faz com que a gente não consiga realmente progredir na oração e nós não consigamos realmente progredir na nossa vida espiritual. Então, claro que se a gente rezar de forma eficaz e com ato de fé, algumas coisas na nossa vida vão desenvolvendo, principalmente as virtudes. Então, a oração é o primeiro passo, né? Maria é a que nos conduz, né?
é a que nos vai alcançar, de uma certa forma, pela uma pequena via que seja, até o Pai. Então, que nós possamos realmente seguir esse caminho, que é o caminho que Maria seguiu, né? E nós também temos que tomar cuidado com aquela oração, principalmente quando a dificuldade vai aparecendo na nossa vida, principalmente agora que a gente, de fato, tem muitas famílias passando por inúmeras dificuldades. Pode ser dificuldade grande, dificuldade financeira, dificuldade de não ter, de não ter ou de ter, ou de tirar esse sossego, o medo de faltar algo dentro de casa, que é uma preocupação mais grave, principalmente nós que temos filhos e tudo. Mas também pode ser uma pequena preocupação que te tira da oração, que às vezes é uma impaciência de ensinar o filho, principalmente agora que as aulas são todas online. E aí o pai e a mãe não fez aquele curso de pedagogia, então às vezes não tem a forma mais adequada de ensinar os filhos na questão escolar. Então às vezes isso vai te tirar na paz no dia a dia. Até uma irmã estava lá no serviço, estava relatando, toda vez que eu tenho que ensinar meus filhos, dá um pânico, tal, porque ela não está dando conta de lidar com aquela situação. Então, no momento é aquilo lá que tira a paz dela, né? É aquilo lá que tira ela da oração, é aquilo lá que não faz com que ela não progride na vida espiritual. Então, tem inúmeras coisas que possam estar te tirando a paz nesse momento. Então, entregue para Nossa Senhora, coloca nas mãos de Nossa Senhora, e em momento algum, seguir o Evangelho, seguir uma vida na graça, vai nos privar de algumas situações de sofrimento. Realmente a gente precisa carregar a nossa cruz. E nós precisamos colocar todos os nossos sofrimentos no coração do Cristo, né? Nos sofrimentos que o Cristo passou. Então, a nossa vida é uma vida de cruz, é uma vida de sofrimento. Claro que não é sofrimento, né? Mas nós vamos viver sempre uma vida de renúncia. Renunciar ao mundo, renunciar os apegos, renunciar à nossa vontade. Se a gente parar para pensar e fazer uma reflexão, sempre a gente vai ter que estar renunciando a algo. Porque se a gente for seguir o mundo, a gente não precisa fazer nada. Se a gente não fizer nada, a gente vai seguir o mundo e vai para o inferno. É como se fosse um carro na ladeira abaixo sem freio. Você não precisa fazer nada para ir para o mundo. Para fazer a vontade do inimigo, você não precisa fazer nada. O que a gente precisa fazer muito e precisa fazer com devoção é a vontade de Deus. Porque aí você tem que renunciar a si mesmo, renunciar aos seus apegos, renunciar à sua prepotência, né? Às vezes abrir mão dos seus direitos, né? Do seu direito de pai, às vezes aí dentro de casa, né? Que você tem toda aí sua rotina. Às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Às vezes você vai ter que se renunciar de algumas coisas. Como Maria fez. Maria não fez a vontade dela. Maria fez a vontade do Pai. Será que ela tinha aí seus sonhos? Será que ela, né, não era uma criança que tinha aí toda seus, né, seus desejos, seus sonhos? Poderia ter. Mas a partir do momento que o anjo veio e proclamou na sua vida o Espírito Santo, acabou. Ela fez a vontade do Pai. E é o que nós devemos fazer. Nós devemos fazer a vontade de Deus. Mas como que eu vou saber qual que é a minha vontade de Deus? Na oração, rezando, buscando a Deus. Buscando escutar Deus. Né? Às vezes a gente vai para a oração com aquela turbulência, com o mundo, com o dia a dia, com muitas coisas que a gente vai vivendo, né? Ou no trabalho, ou em casa, cuidando dos filhos. Às vezes um dia muito agitado, mas na hora que a gente vai para a oração, a gente precisa escutar Deus. A gente precisa tentar fazer com que Deus esteja presente na minha vida naquele momento. Nós precisamos desse recolhimento para Deus, né, falar o que Ele quer de nós, né, falar o que Ele quer para mim, o que Ele está falando comigo, né, em qualquer momento que eu estiver vivendo, né, principalmente nesse momento de dificuldade. Então, que nós possamos realmente dar essa abertura para a graça de Deus, né, falar na nossa vida, que nós possamos ter essa escuta.
e realmente pedir na oração essa intercessão de Nossa Senhora, para que nós possamos realmente progredir espiritualmente. Amém? Amém. Bom, então tem a questão do orgulho, da soberba, que nós precisamos realmente desprender de tudo isso, para que nós possamos viver essa graça de Deus, né, que eu havia falado anteriormente, né? Nós sabemos que esse ano vai ser um ano muito difícil. Está sendo um ano difícil, um ano diferente, um ano de tribulação, um ano de incertezas, né? Um ano, às vezes, até mesmo de não saber o que vai ser, principalmente da nossa fé, da nossa religião. A nossa fé não, né? Porque a nossa fé, independente de qual for a circunstância, ela tem que continuar sempre firme, inabalável, né? Mas nós não sabemos quais serão a situação, como que será a situação da nossa igreja. O meu maior medo é isso, é a gente pensar, imaginar que não vai poder participar de uma missa no domingo. Parece que é uma ofensa, né? Parece que é algo que tirou da gente algo muito precioso. E realmente é muito precioso, né? Os domingos é algo, né? É o dia do Senhor, é o dia do encontro com Deus, é o dia de encontrar Jesus, né, na Santa Missa, né, de receber Jesus na Eucaristia, de receber esse pão da vida. Então, isso dá uma certa confusão na nossa cabeça quando a gente pensa que nós vamos viver aí um período, e não sabemos quanto, que nós não podemos comungar, né, que nós não podemos receber Jesus. Então, vai ser um ano de muita dificuldade. Né? E realmente é com Maria, com Nossa Senhora, que nós devemos, né, seguir, que nós devemos ter essa fé, que nós devemos, de fato, combater um bom combate. Né? É na oração. Nós vimos aí que o Papa Francisco estava convocando um exército de intercessores, né, para que possa rezar e buscar e pedir essa graça através da oração. Porque se a gente imaginar quantas pessoas poderiam estar intercedendo no mesmo momento, né? E a graça de Deus possa acontecer na nossa vida. A igreja, o mundo sempre passou por momentos difíceis e até por pandemias muito mais graves do que essa que nós estamos passando hoje. Mas assim, tudo vai passar. A graça de Deus que vai ficar na nossa vida. Quando a gente vai ao encontro de Deus na oração e na comunhão, isso nunca, ninguém vai tirar de você. A pandemia vai passar, nós vamos passar por esse mundo, mas a graça de Deus que vai ficar na sua vida, né? Todos os ensinamentos, todas as suas experiências e todo o seu encontro, né? Seu temor a Deus, é isso que vai ficar. Isso que vai te dar uma condição de levar a sua família para Deus e para o céu, para a salvação, que é uma missão que todos nós temos como família, né? De levar essa graça para Deus, de levar essa graça para os nossos filhos, de ser essa fortaleza dentro de casa e de trazer mesmo essa fé, essa fortaleza para nós, para a nossa fé, para os nossos filhos. Amém? Então, assim, quem faz a vontade de Deus é feliz, porque essa é uma felicidade de liberdade, né? Parece que quando a gente. Claro que tem momentos da nossa vida que a gente vive uma certa felicidade momentânea, uma felicidade passageira. Mas essa não é uma felicidade plena. Às vezes a gente fica alegre, né? Quando você consegue conquistar algum bem material, que até mesmo esse bem vai fazer com que a sua família viva um certo conforto. Geralmente a gente fica feliz. Mas não é uma felicidade plena. Não é uma felicidade de liberdade. Parece que a nossa felicidade, quando está nessa circunstância, ela está condicionada a algum bem material ou alguma situação específica e passageira que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, somente em Deus nós seremos de fato felizes. Ou seja, não vai importar o que eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo, ou a enfermidade que eu estou vivendo. Se eu tenho Deus no meu coração, se eu tenho o Espírito Santo no meu coração, eu vou ser feliz. Então, é uma felicidade de liberdade. Não é uma felicidade condicionada a algo. E é muito interessante quando eu estava meditando isso.
isso vai nos dando uma força para seguir nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. Porque nós sabemos que há um certo esfriamento. O corpo ele vai recuando, porque a gente de fato vai, né, no dia a dia, pelas circunstâncias, deixando de estar próximo, né, das comunhões, né, das orações, dos encontros de casais, das missas com mais frequências, dos grupos, dos retiros, de uma série de questões que no momento a gente não está vivendo. Então há uma tendência de recuar, mas a gente não pode deixar que essa ação do inimigo possa entrar dentro da nossa casa. A gente tem que entender o momento. A gente tem que fazer uma leitura do que está acontecendo. É o momento de orar, de rezar, de fazer como Maria, de fazer a vontade de Deus, de entender os sinais de Deus na nossa vida, de ter essa clareza, de ter esse discernimento. Né? E às vezes a gente vai recuando, a gente vai caindo numa tibieza, a gente vai deixando o inimigo entrar, a gente vai dando inúmeras brechas para que a gente viva uma desordem. Então nós não podemos deixar que esse mal entre dentro da nossa casa. E esse espírito de confusão, né, possa atrapalhar a nossa vida matrimonial e a nossa vida espiritual, que é a mais valiosa, que é a sua vocação, que é a sua fé, que é o seu progresso espiritual. Que isso são coisas sólidas, que ninguém vai te tirar, que ninguém vai conseguir, de uma certa forma, atingir você, porque é algo, né, que vai crescendo, que vai brotando no seu coração, que vai fazendo com que você chegue em moradas mais elevadas, que você progride no seu grau de oração, que você cresça espiritualmente, que você evangelize pessoas de forma diferente, que você consegue levar Deus para muitas pessoas. É essa graça que tem que fazer valer em nossas vidas e nossos corações. Amém? Então, que nós possamos ter essa clareza, eu anotei mais algumas coisas aqui, né? No Salmo 118, diz assim, que a palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos. Então, também, além da oração, que a gente possamos realmente tentar escutar Deus na palavra, que nós possamos ter as nossas orações diárias, as nossas meditações e leituras diárias da Bíblia. Porque a gente acaba lendo inúmeras reportagens, principalmente os homens que gostam muito de jornal e gostam muito de notícias, né? A gente lê tanto, mas a gente lê tanta coisa, enche a cabeça de tanta coisa, mas Deus fala onde? Em lugar nenhum. A gente não escuta Deus, porque a gente não está lendo a palavra de Deus. Então, que essa luz, né, essa palavra que é o caminho, é a verdade e a vida, a gente possa ter esse hábito, que a gente possa ler a Bíblia, que nós possamos fazer as nossas orações e que Deus possa falar conosco. Então, que nós possamos realmente procurar mais essas coisas de Deus, buscar mais Deus, né, nos preocupar mais com as coisas do alto. E que nós possamos, de uma certa forma, desapegar mais do mundo, desapegar um pouco mais do que nós estamos vivendo, de tanta confusão. Às vezes, nada é por acaso. Tudo na nossa vida que acontece, se a gente estiver em estado de graça, é para o bem daqueles que amam a Deus. Então, há uma providência divina em tudo. O que nós estamos passando é providência divina. Às vezes você vai ter que se reinventar, você vai ter que, né, mudar a sua forma de oração, você vai ter que rezar mais para você, né, sair um pouco de si, né? Você vai ter que se reinventar em algumas situações. Então, que nós possamos utilizar desse momento para que, ao nosso favor, que nós possamos usar desse momento para um crescimento espiritual na nossa vida, em todas as circunstâncias que nós estivermos vivendo. Vida profissional, vida matrimonial, né, vida conjugal, tudo. Que nós possamos realmente fazer com que esse momento faça que eu une mais, que a minha vontade seja mais próxima da vontade de Deus. Eu possa fazer o que Deus quer na minha vida, em todas as circunstâncias. Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Falou tudo. Uhum. A minha Maria aqui não está querendo participar agora, não. Você não deixou nada para mim? Mas eu falei para ela, você tem que estar aqui comigo, eu vou falar de Nossa Senhora. Você é o espelho de Maria aqui em casa, né? É o
o exemplo de Maria Amém. aqui em casa. Então, jamais poderia ficar aqui sem participar comigo, né? Então é isso, é que nós possamos realmente ter essa devoção à Nossa Senhora e Maria nesse mês mariano, né? Que nós possamos realmente ter essa devoção, pedir essa graça de Deus na nossa vida, né? Rezar o Santo Terço, rezar o Rosário, e realmente sem Maria, sem Nossa Senhora, a gente não vai conseguir ter essa graça plena, né? Esse encontro com Deus que nós tanto almejamos, que nós tanto precisamos, que é unir a nossa vontade à vontade de Deus. E que Deus está no centro da nossa alma, que nós possamos realmente progredir espiritualmente para a gente ter esse encontro com Deus, né? E a graça de Deus realmente resplandecer na nossa vida. Então, feche seus olhos aí agora, que nós possamos realmente clamar esse Espírito Santo, que Maria realmente possa interceder por nós, por nossas famílias, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. A proteção possa realmente vir na nossa casa pela intercessão de Maria Santíssima, né? Que a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus possa nos cobrir com o teu sangue, o seu sangue, que realmente essa graça de Deus possa acontecer na nossa vida. Toda proteção, tudo que não vem de ti, Senhor, que o Senhor possa realmente tirar toda inquietação, toda tristeza, todo espírito de confusão, que realmente possa ser caído por terra neste momento. Que nós possamos realmente entender o que Deus quer de nós. Nós possamos entender o que Deus quer para a nossa família, que nós vivemos realmente em harmonia, que a graça de Deus possa realmente nos dar essa condição de esposo, de esposa, que teu Espírito Santo realmente possa entrar em todos os cômodos da nossa casa, em todas as situações, também nas dificuldades, todas as dificuldades que nós estivermos vivendo, que Deus possa cuidar, que nós possamos realmente entregar na mão de Deus todas as nossas dificuldades, através do Imaculado Coração de Maria, possa cobrir com teu manto sagrado. Então, que nós possamos realmente rezar um Ave Maria agora e pedir nessa intercessão, que Maria Santíssima nos cubra com teu manto, e vai nos guiando, e vai nos dando essa condição, no caminho à santidade, no caminho ao Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa providência. Sagrado Coração de Jesus, seja a nossa confiança. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espera aí, pessoal, só um minutinho.